Palestras da FEB. Quando a gente morrer, nós vamos para o céu ou para o inferno? Boa noite. Não são 18 horas ainda? Boa tarde. Então, respondendo à pergunta, quando a gente morrer, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno? A gente ainda fica na dúvida? De repente, se der uma outra possibilidade, vai ficar mais fácil. Nós vamos para o céu, para o inferno ou, quem sabe, para o purgatório? Melhor assim? Pois é. A doutrina espírita nos traz um esclarecimento tão nítido, tão fácil para a gente entender, porque explica o Evangelho de Jesus para o nosso alcance, para a nossa capacidade de compreensão, numa lucidez extraordinária. E nós temos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui eu mostro para vocês uma edição de bolso, a tradução do Evandro Noleto. Nós temos também a tradução do Guião Ribeiro, editado pela Federação Espírita Brasileira. E esse capítulo 27 chama-se Pedi e Obtereis. Poderíamos concluir, conforme também as próprias expressões do Cristo, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Para dizer o sentido da prece na nossa vida, o significado da oração no contexto do nosso cotidiano, na existência de cada um de nós. Alguns acreditam que orar não adianta nada, porque se quando a gente morre, a gente vai para o céu, o nosso caminho já está determinado, porque a gente já está salvo, a oração não vai adiantar nada, que a gente já está onde aqueles que conquistaram o céu ou foram privilegiados com o céu, não terão que fazer mais nenhum esforço. Por outro lado, se quando a gente morrer nós formos para o inferno, também não há o que fazer, porque nós já estaremos condenados irremediavelmente. Então, de que vai adiantar a oração se nós já estamos ali sofrendo aquelas penas eternas? Mas se a gente for para o purgatório, parece que aí há algum recurso para a prece, não é? Porque ou você pode cair para os infernos depois ou subir para os céus. São expressões tão, assim, digamos, estranhas. Descer para as profundezas do inferno, né? Queimar nas labaredas. Ou a gente ascender, subir aos céus, como se o céu fosse em cima e o inferno embaixo. Como é que fica? Se a gente vai para o purgatório, então a gente pode ter alguma salvação, uma possibilidade com a prece. Para que serve a prece na nossa vida? Até mesmo corrigindo a pergunta, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Nós vamos morrer? Vamos morrer ou não vamos? Quem vai morrer é o nosso corpo. Nós somos espíritos imortais temporariamente revestidos de um corpo de carne, que vai perecer segundo as leis naturais da vida orgânica que se extingue num dado momento. Então, quando nós já não tivermos mais o hausto, a vida física, orgânica, o halo, nós deixamos de ter o corpo físico, que volta à natureza no seu processo de transformação. Mas, em essência, como indivíduos, como espíritos imortais que somos, nós jamais morreremos. Então, o que morre é o nosso corpo. Em essência, nós, individualidade, espírito imortal, continuamos vivos. Continuamos vivos após esta existência física, que é um recorte no nosso processo da vida do espírito, que é uma só. Por isso que quando perguntam quantas vidas nós temos uma só vida. Quantas existências físicas? Incontáveis, incalculáveis, a depender da necessidade de cada um.
Mas nós continuamos vivos porque nós já estávamos vivos antes de transitoriamente estagiar numa vilegiatura carnal, num soma, num organismo, num corpo, ocupando uma personalidade numa existência física. Depois, nós deixamos esse corpo físico e seguimos a nossa trajetória com um corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Continuamos sendo quem nós somos. Aquela personalidade permanece na existência e nós seguimos com a nossa individualidade, que vai sendo constituída ao longo do tempo com o somatório das diversas personalidades. Em cada existência nós temos uma personalidade quando nos manifestamos de maneira normal. Esses conceitos são comuns para nós todos, até aqui? Tranquilo? Isso é o que nos fala a doutrina espírita, não é? E a prece? Qual vai ser o valor da prece se eu já tenho um destino determinado? Já há uma fatalidade para o que acontecerá depois desta existência. A prece ficaria meio sem sentido, não? Mas mesmo assim, na sua sabedoria, ao explicar no item 17, no item 18, 19, 20 e 21, a importância da prece desse capítulo 27, Kardec vai nos dizer que mesmo aquele que estivesse, Edna e Max, condenado irremediavelmente, ou seja, não tem nenhuma possibilidade de remissão, ele poderia estar para sempre condenado, como, por exemplo, aquele indivíduo que está submetido a uma pena que ela não vai acabar, seria quase que um castigo eterno, ou como é que a gente estaria aqui? Uma prisão perpétua? Mesmo esse indivíduo, ele é merecedor de comiseração, da nossa compaixão, da nossa pena, do nosso envolvimento amoroso. Imagina como fica a situação de uma mãe que vê um filho que foi condenado. Para esta mãe, o filho continua sendo quem? O filho. Independentemente do que ele tenha feito, continua sendo filho, porque a mãe o vê como filho. Assim também o pai. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? Nenhum. O pai e a mãe, em sã consciência, que tem o trabalho de educar os filhos, que tem a missão da paternidade, da maternidade, de receber esse espírito que retorna, sempre querem o melhor para esse espírito. Embora haja divergências, discussões, desentendimentos, níveis evolutivos, os filhos devem sempre respeito aos pais, independentemente da condição em que eles se encontrem, porque só a oportunidade da reencarnação é uma bênção que merece gratidão eterna por parte dos filhos em relação aos pais. Portanto, se nós tivermos algum queixume, alguma reclamação, de repente alguma postura crítica diante do nosso pai e da nossa mãe, aproveite ainda esta oportunidade desse dia. Se ele estiver entre nós aqui encarnado, dê um abraço, beije seu pai e sua mãe e agradeça a oportunidade da existência. Faça a sua parte como filho digno que deve ser, porque depois pode ser que esse pai e essa mãe não venham estar tão próximos como estão agora. Mas mesmo que já tenham partido de retorno à pátria espiritual, que nós possamos ter o sentimento de gratidão, até mesmo de arrependimento, se fizemos o que não deveríamos ter feito, se falamos o que não deveríamos ter falado, se pensamos o que não deveríamos ter pensado. Nunca é tarde. Por isso a prece é sempre um elemento de esclarecimento e de consolação. Ora, e Kardec começa no item 16, falando sobre preces inteligíveis. Quando eu li isso aqui, Max, eu me lembrei quando nós estagiávamos na Igreja Apostólica Católica Romana. Você se lembra disso? Uma vaga lembrança, não é? Alguns podem rir, mas também vão ter essa lembrança se buscarem, né? Tanto nós homens, ou na personalidade masculina, ou as mulheres, da personalidade feminina, na condição, não é?
de representantes da igreja, de certa maneira, enfim. E a gente se lembra daquelas preces ou das missas que eram rezadas em latim. Quem é que entendia alguma coisa? Talvez só o padre que a pronunciava, se é que ele entendia alguma coisa. Então Kardec vem na sua sabedoria resgatar um trecho que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. E todas as cartas de Paulo estão comentadas aqui por Emmanuel, ou todos os versículos que Emmanuel comentou das cartas de Paulo estão aqui nesse 6º volume do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Emmanuel é o maior comentador dos evangelhos de todos os tempos. E esta obra aqui, Evangelho por Emmanuel, é a obra do último meio século, a obra espírita dos últimos 50 anos. Isso eu falo na condição de editor da Federação Espírita Brasileira. Quem ainda não conhece, por favor, procure conhecer. São 7 volumes, já tem 6 publicados. Emmanuel nessa parceria com Francisco Cândido Xavier. A obra é toda do mérito dele, uma coordenação do Saulo César Ribeiro da Silva, mas a obra é mediúnica, é uma obra extraordinária de Chico Xavier e Emmanuel. Então, os comentários estão aqui nessa obra. E Kardec, tomando nota do registro de Paulo, coloca aqui nesse item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Olha só que interessante. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Se eu não estou entendendo o que falo, eu sou um bárbaro. Da mesma forma, olha só, e aquele que me fala será para mim um bárbaro, quando ele também não entende o que está falando. Se a gente não se entende num idioma, como é que a gente pode se compreender? Se eu não consigo entender o inglês, se alguém fala no idioma inglês para mim, é como se estivesse falando o grego. Por que a gente fala que está falando grego? Porque a gente não está entendendo nada. Só que se alguém entender o grego, já não vai estar falando grego, vai estar falando grego mais inteligível, compreensível, ou seja, à altura do nosso entendimento. E continua Paulo: se oro numa língua que não entendo, meu coração ora. Eu posso até orar com o coração, mesmo não entendendo, mas a minha inteligência não colhe fruto. Eu não consigo acompanhar com a inteligência, com o raciocínio. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, já que ele não entende o que dizeis? Olha a sabedoria de Paulo, aqui escrevendo uma carta aos coríntios, que era um povo. Estava endereçando ao povo coríntios esta carta. Por que surgiram as cartas, as missivas? Está lá no Paulo Estevão. A inspiração de Jesus, tendo como intermediário o próprio Estevão e também Abigail, inspirando Paulo a escrever as cartas. Porque Paulo não poderia estar em todos os tempos, ou melhor, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque era muito trabalho. E ele vivia disseminando, pregando a mensagem naquela época. Imagina como difícil era. Hoje nós temos os meios de comunicações muito mais assim poderosos, as redes sociais, a internet, a facilidade de locomoção, de transporte, não é isso? Mas a época, ou se ia a pé, ou com animais, ou a navio, não é? Não era muito fácil. E Paulo fazia essa trajetória de quilômetros e quilômetros pregando a mensagem de Jesus. Em dado momento ele chega assim: meu Deus, tantos conflitos, tantos problemas acontecendo, como é que eu vou poder atender a todos? E aí lhe veio a inspiração mediúnica para ele escrever. Porque quando ele escrevia, ele então endereçava a carta a tal povo ou a tal pessoa, e aquela carta era espalhada, disseminada, copiada.
Então ela atendia a necessidade de muitos ao mesmo tempo. E aqui então ele estava endereçando ao povo de Corinto. Por quê? Porque estavam tendo problemas quanto à oração, quanto à prece. Estavam usando da prece de uma maneira equivocada, incorreta. Porque estavam fazendo apenas de uma forma ritualística, apenas como um paramento, de uma forma em que se pudesse falar alguma coisa que ninguém entendia. Poderia até ter o sentimento, mas a inteligência não estava lá, como aqui coloca o próprio Paulo. Então, como é que eu vou dizer amém? Ou seja, como é que eu vou referendar, vou dizer assim seja, se eu não consigo nem saber quando é que vai concluir a prece? Ou mesmo se eu digo apenas assim maquinalmente, de que adianta? Eu posso até estar acompanhando com o raciocínio, a inteligência, mas no fundo não estou nem prestando atenção e muito menos o meu sentimento ali está vinculado, o que é o maior problema ainda. Então a prece, ela tem que ter o sentimento e tem que ter a inteligência. Não é que a vossa ação não seja boa, olha o cuidado de Paulo. Mesmo assim, falando que os outros não entendem, não é que a ação seja boa, porque tem ali alguma coisa que vai colocando, o coração pelo menos, a vontade às vezes de fazer o melhor. Mas os outros não se edificam com ela. Olha a preocupação da edificação do outro, por intermédio da prece. E aí Kardec vai explicar que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Isso é um fato. A prece só tem valor pelo pensamento que está lhe conjugado. Então, quando a Edna estava fazendo essa prece tão bonita, não é? E aí a Lúcia, não é? Tocando ali a melodia tão agradável, a gente foi acompanhando a prece. O que a Edna estava conduzindo o nosso pensamento. Nós estávamos com o pensamento sintonizado, ou sintonizados no que a Edna estava falando, e estávamos sendo conduzidos. Porque tem que conjugar o pensamento no momento da prece, porque senão a prece fica sem sentido. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende. Como é que eu posso, então, conjugar, unir o meu pensamento a alguma coisa que eu não entendo? Eu vou me perder. Não é assim que acontece com o aluno quando o professor começa a dar aula? Enquanto o aluno está entendendo, vai bem, não é? Depois que o professor começa a falar difícil demais e ele não consegue acompanhar, ele se perde todo. Assim também, como é que a gente vai acompanhar algo que a gente não compreende? Pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Olha a sabedoria de Allan Kardec. Ele associa o pensamento ao sentimento. Na prece são duas coisas importantíssimas. Não é apenas maquinal, não é repetitivo, não é apenas cognitivo, intelectual, para falar palavras lindas e tal. É o pensamento que tem uma força. E aí o sentimento que ele é envolvido. E eu me recordo, há uns 2 anos, estava me dirigindo à Planaltina para fazer uma palestra numa casa espírita. Era 18 horas, a palestra era 19. Eu estava no trânsito, então liguei o rádio. E eu comecei a ouvir Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu acompanhei a primeira Ave Maria, todo envolvido, porque é uma prece muito bonita, criada pela Igreja Católica, oriunda das próprias palavras do texto bíblico. Aí depois veio de novo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, tal. Acabou a segunda vez. Aí foi a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez, a oitava vez, a nona vez. Aí parou, eu falei, nossa. Aí fez um Pai Nosso. Depois, Ave Maria cheia de graça. 9 Ave Maria de novo, mais um Pai Nosso. Aí depois é que eu fui relembrar, Max. Ora, isso é o chamado terço, não é? Eu, sinceramente, não tinha ouvido nessa existência desse jeito de novo. E aí fui me recordar. É uma espécie de um mantra que fica se repetindo. Tem o seu valor? Tem. Para quem tem a fé e se concentra ali, porque está com o pensamento e o sentimento envolvidos. Então, nós não podemos criticar.
No Espiritismo a gente não adota isso, porque não deixa de ser uma espécie de ritual, mas a gente respeita. Quando o indivíduo vê uma imagem de um santo que foi canonizado pela igreja, então, e aquela imagem evoca para ele, não é um sentimento elevado, ele está com um pensamento ali, está com um sentimento, que utilize esse intermediário, como essa imagem. Agora, no Espiritismo, nós vamos ver a mediunidade dos santos, numa obra de Clóvis Tavares, como está ali na nossa livraria. Maravilhosa obra, falando de vários santos que são médiuns. Então nós vamos compreender, na verdade, que estes que foram canonizados pela Igreja Católica tiveram o papel de ajudar o próximo, sendo intermediários do plano espiritual em relação ao plano material. Médiuns, com diversos tipos de mediunidade, de materialização, mediunidade intuitiva, de psicografia, de psicofonia, de cura, as mais diversas mediunidades, como a gente vê no relato que Clóvis Tavares cataloga, nessa obra chamada Mediunidade dos Santos, que a gente editou em parceria com o IDE, Instituto de Difusão Espírita. Então nós precisamos respeitar, sim. Agora, compreendendo, porque nós temos uma compreensão, à luz do Espiritismo, que nos deixa muito mais claro. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem, não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito, não é? Você está ouvindo um monte de palavras que não dizem nada ao espírito, não tem sentido, não tem valor algum. Então não basta repetir palavras e palavras se eu não estou com o meu pensamento ali comungado, se eu não estou com o meu sentimento ali vinculado. A gente vai vendo aqui na sabedoria de Kardec, para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Olha, para a gente que é da área de ciência da informação, isso aqui é o que a gente chama de univocidade entre termo e conceito, entenderam? Falei grego agora, não falei? O que é a univocidade entre termo e conceito? Para cada vocábulo, cada palavra, você tem um conceito. Para nós espíritas é tirar da letra o espírito, do texto o contexto, da palavra ou vocábulo o seu sentido, o seu significado. E é assim que é na prece. Cada palavra que a gente pronuncia deve ter uma ideia, trazer um sentido, um significado, porque senão ela vai ser vazia. Por isso que quando a gente pronuncia o Pai Nosso que estais nos céus, cada palavra para nós tem um sentido. Vamos fazer a partir de hoje, meus irmãos, esta oração, assim como qualquer oração que a gente pronunciar, verdadeiramente sentindo o que estamos falando, reconhecendo que cada palavra tem a sua ideia própria. Pai nosso que estais nos céus. Ô papaizinho, como é que a gente se dirige? É o nosso Pai que estás nos céus. Como é que o pai recebeu o filho pródigo? O filho que retornou depois de dissipar toda a parte da sua herança. O pai o abraçou, o beijou, o carregou no colo. Aí o irmão mais velho ficou como? Com ciúmes, por conta da inveja, do egoísmo. Por isso que hoje se interpreta até como a parábola dos dois filhos, não é? Porque são os três personagens, o pai, simbolicamente aqui como Deus, o Senhor, e os dois filhos. O pai recebe o filho sempre bem. É o Pai Nosso que estais nos céus. Nós estamos reconhecendo a paternidade divina. Se Deus é nosso Pai, nós todos somos o quê? Seus filhos. Se todos somos filhos de Deus, nós somos o quê? Irmãos. Se todos somos irmãos, formamos uma só família. Por que a gente briga então um com o outro? Que a família briga mesmo, não briga? E a gente está aqui para aprender a se amar, não é a finalidade da família? Numa única expressão que começa essa oração dominical do Pai Nosso, nós temos esse ensino tão profundo que Kardec nos explica aqui. Então, para que a prece toque,
é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Não sei se vocês se lembram do Mr. Bean. Alguém já ouviu esse filósofo? Lembram-se dele? Mr. Bean, um ator, não é? Personagem. Ele aparece numa das cenas de uma igreja. Eles estavam cantando um hino, ele sabia parte do hino, não sabia outra parte. Na parte que ele sabia, ele cantava alto, na parte que ele não sabia, ele ficava, né? Aquela coisa toda. E acompanhar a missa, então, era uma dificuldade, porque ele não compreendia toda a sua sequência. É aqui, se a gente não conhece, nós nos perdemos. Será repetida como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou maior número de vezes que a repitam. Por isso que se repete muitas vezes. Eu não estou entendendo nada, mas estou repetindo. Eu estou sendo protegido, é como se fosse um escudo. Se eu, de fato, não estou com o meu sentimento, o meu pensamento ali, aquilo não adianta nada. Vira só uma fórmula. E as fórmulas não têm efeito. Mesmo que a igreja possa autorizar o exorcismo por telefone, pelo celular. Que é uma maravilha, né? Fica mais prático agora ser expulso o demônio pelo telefone também. São coisas impressionantes em pleno século XXI. Mas a gente vai estudando e vai aprendendo e também respeitando as ideias dos outros. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ordem. Olha, eu já cumpri o quê? O meu dever. A minha obrigação. O meu ritual. Muito cômodo. A gente vem à casa espírita, vem assistir a palestra e depois nós vamos tomar o passe. Então vamos trazer para nós, porque senão a gente vai dizer, ele vai de manhãzinha na missa, assiste a missa e depois faz coisas que não deve ao longo da semana. Vamos trazer para nós espíritas. Nós assistimos a palestra, tomamos o passe. Ao sairmos daqui vamos fazer o quê? Só coisas boas. E algumas coisas também boas. E outras boas. Com um esforço tremendo para a gente dar conta de fazer tudo isso. Porque a gente tem uma dicotomia. Eu ouvi a semana passada uma expressão, assim, nós somos ainda muito dicotômicos. Achei lindo o termo, Edna. Dicotômicos, é assim. E inconstantes, aí acabou. Além de dicotômicos, ou seja, dicotômico você fica meio que, né, assim, um para um lado, outro para o outro e tal. E inconstantes, ainda assim, altos e baixos. Você soma a dicotomia com a inconstância, você vira um ser que precisa de tratamento, graças a Deus. Aí fui chegar à conclusão de que eu sou um dicotômico e um inconstante. Ou seja, eu preciso de evangelho no meu pensamento e no meu coração. Quem se alinha a mim, por favor, permaneça como está. Até o bebezinho que está dormindo lá já vem para nos ajudar aí como espírito já mais preparado, né? A mamãe tem que educar o papai também, não é? Na evangelização. Hoje a gente tem evangelização na casa já do bebê, não é, Edna? Evangelização de bebê, que coisa mais linda, né? Graças a um trabalho de uma colega aí de Goiânia, não é, que desenvolveu o projeto, hoje tem aí esse trabalho em âmbito nacional. Então Deus lê no fundo dos corações. Deus vai ler lá no fundo do nosso coração. Isso é que é o mais importante. Ele não vai estar vendo se nós estamos bonitos, se nós estamos bem vestidos, bem aparentados, se nós estamos usando uma vela, se nós estamos tomando água fluidificada, se a gente está orando o terço, se a gente está lendo uma prece aqui do capítulo 28 do Evangelho, a coletânea de preces. Ele vai ver se há sentimento, se há coração no que nós estamos fazendo. Porque, meus amigos, o Evangelho, acima de tudo, é coração. É o coração. O Evangelho é um ensino moral que toca o nosso coração para o que o Max nos falou, para a nossa transformação, para a nossa melhoria. Nós estamos o tempo todo sendo convidados a esse exercício da melhoria íntima. Então Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Ai, meu Deus do céu, Deus vê a sinceridade e vai lendo os nossos pensamentos. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então Deus não está se importando com a forma, Ele se preocupa com o fundo. Não é a maneira, se eu faço a oração em pé, sentado,
ajoelhado, deitado. Se eu faço caminhando, se eu faço tomando banho, eu posso fazer oração em qualquer momento. A oração, na verdade, deve ser cada ato da minha vida, do meu dia. Cada pensamento que eu tenho, cada palavra que eu emita. Essa é a melhor oração. Porque vai fazer com que, nesse processo de conexão com a espiritualidade, eu esteja me esforçando para poder manter essa sintonia superior. E aí diz Kardec, no item 18, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vai falar isso no 18, 19, 20 e 21. Os espíritos sofredores reclamam as nossas preces. Olha que coisa interessante. Os espíritos sofredores. Então, meus amigos, vale a pena nós orarmos por quem sofre. Eles pedem a nossa oração, a nossa prece. E a prece é uma intercessão, uma maneira de ajudá-los. Por que eles pedem essa ajuda? Porque é uma espécie de pedido de socorro, porque se reconhecem necessitados. E como a prece pode beneficiá-los? Porque desperta, porque toca, porque estimula. Alguém está se lembrando de mim. Olha que coisa maravilhosa. Dizem algumas crenças que não se deve orar por quem se suicida. No passado, quem se suicidava, além de ter suicidado, tinha a cabeça decepada porque não mereceria entrar no reino dos céus. Ainda hoje, várias crenças alimentam que, como o indivíduo tirou a sua vida, que é o maior patrimônio que Deus lhe concede, então ele foi indigno, ele não merece remissão. Ele está condenado para sempre. Não é assim que o Espiritismo entende. Porque mesmo aquele que tira a sua própria existência, não acabando com a sua vida, posto que todos somos imortais, pela ilusão, pela fraqueza, pela fragilidade, seja por orgulho, por vaidade, seja por revolta, seja pelo que for, ele não é um vitorioso, certamente, por tirar a sua própria existência física. Então não é um herói, não nos iludamos. Como alguns, ele teve tanta coragem que eu às vezes não tenho. Isso não é coragem, isso é covardia. É preciso raciocinar sobre isso. Mas o Espiritismo acolhe, porque não só esclarece, consola acima de tudo. Então esse nosso irmão, essa nossa irmã, que pode ser um familiar, pode ser um ente querido, pode até ter passado por nossa mente alguma ideia nesse sentido, merece o nosso carinho, a nossa consideração, o nosso respeito. Então oremos também por eles, porque eles vão se sentir o quê? Lembrados e acolhidos. Vão se sentir protegidos, fortalecidos. E aí vão ter uma disposição para reagir. Porque a pena não é eterna. A pena só é eterna enquanto ela dura. A partir do momento em que ela não mais existe, ela deixa, então, de perdurar. Ela vai durar enquanto há o sofrimento. Se não há mais sofrimento, não há mais pena. Então, a prece ajuda o indivíduo a se conscientizar, a ter lucidez para seguir o seu caminho. Ele vai, diante de um equívoco cometido, se arrepender, vai sentir remorso, vai ficar ali no estado de dor e, mais do que isso, de sofrimento. Mas com a prece ele vai encontrar as forças necessárias, não para que a pedra do caminho, o obstáculo, o empecilho seja retirado. Porque os desafios que nós temos que enfrentar, meus irmãos, nós vamos enfrentar. A prece não serve, por exemplo, para afastar um problema, mas para nos dar a lucidez de saber resolvê-lo. Não vai tirar o desafio da nossa caminhada, mas vai nos ensejar a lucidez para que nós tenhamos condições de vencer aquele desafio. É isso que faz a prece. Estejamos do lado de cá na existência física, encarnados, ou estejamos do outro lado desencarnados. E a prece ajuda em todos os sentidos, porque é uma proteção, é uma intercessão, é um auxílio como consolo para aquele que vai se sentir acolhido. Então ele se fortalece, ele se arrependeu e vai encontrar na prece o quê? Forças, recursos, ferramentas, um momento de trégua que ele se dá para poder reagir, para poder continuar na sua trajetória.
E essa prece vale tanto para nós mesmos quanto para o outro. Quantas vezes nós não erramos, não nos desviamos, não nos sentimos assim meio aturdidos, aflitos, atordoados, de consciência pesada? Quem aqui nunca cometeu um erro? Venha aqui à frente agora, por favor, e se justifique. Todos nós erramos. O que nós não podemos é insistir no erro. Nós precisamos usar da prece como um recurso para a liberação do erro, porque a prece, pelo pensamento, nos traz lucidez, nos traz consciência. E pelo sentimento, pelo coração, nos dá uma fortaleza moral de nós nos reconhecermos como filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos considerar que temos sempre novas oportunidades. A prece é quando nós nos abrimos para receber o olhar de Deus na nossa existência, na nossa vida. E nós nos sentimos assim, então, agraciados pela misericórdia e bondade divinas para seguirmos adiante, passo a passo, luta a luta, batalha a batalha, até vencermos a maior guerra, que é aquela de vencermos a nós mesmos. Certas pessoas não admitem a prece para os outros, a gente já viu, é importante orar, porque a prece vai sempre auxiliar, vai sempre ajudar. Agora vejamos, as penas não são eternas, mas a não eternidade das penas não implicam a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem com o mal. Não existe pena eterna, mas existe penalidade temporária, de acordo com o merecimento. E aí a gente vai ver que essas penas são frutos o quê? Das nossas próprias ações. São consequências das nossas escolhas, fruto do uso do nosso livre-arbítrio, da liberdade que a gente tem para acertar ou para errar. Então nós responderemos de acordo com o que nós estivermos fazendo. Deus é justo e bom. O atributo de justiça de Deus sempre vem acompanhado da bondade. Deus é soberanamente justo e bom, conforme a gente aprende logo na primeira parte do Livro dos Espíritos. Significa que a justiça de Deus vai ser aplicada sempre, porque Ele distingue o bem do mal. E a cada um será dado segundo as suas obras. Mas Ele é bom, misericordioso, porque Ele concede a oportunidade para que mesmo aquele devedor tenha novas chances, através de novas existências, de novas reflexões, de encontrar o caminho certo. É assim que é feito com cada um de nós, nessa trajetória evolutiva. Graças a Deus que é assim, não é? Então nós precisamos entender que essas penas ou penalidades, ou aplicação da justiça de Deus, que não é uma condenação, não é uma punição. Às vezes, na literatura espírita kardeciana, a gente encontra a palavra Deus pune, mas é uma expressão figurada que nós devemos entender no contexto. Não podemos pegar como se Deus estivesse punindo, castigando o indivíduo irremediavelmente, de maneira alguma. A justiça divina não é implacável, ela é misericordiosa, como a gente aprende aqui no Espiritismo. Então, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos, seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. A prece nos dá essa assistência moral, nos dá essa força, essa disposição. Então nós devemos orar de manhã, orar na hora do almoço, orar à tarde, orar à noite. O nosso dia deve ser uma oração, meus irmãos. Mas uma oração que ela saia da ritualística, como nos ensina André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nesse livro aqui que é Mecanismos da Mediunidade. Nós temos um capítulo aqui sobre a oração, que é o capítulo 25. Ele fala de mediunidade e religião, reflexo condicionado e mediunidade, grandeza da oração, vai falar do equilíbrio da prece da renovação e da mediunidade da prece. Quando ele fala da prece e da renovação, existe um conceito, que só esse conceito vale o livro, está disponível na livraria ali, por favor, vocês podem visitar depois da palestra do passe. Que André Luiz diz assim: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração.
Olha que coisa impressionante. Isso é que significa orar. Constitui-se numa fórmula básica de renovação íntima. Então, quando nós nos predispomos a orar, a realizar uma prece, nós estamos, então, nos predispondo à renovação íntima, à transformação interior, à disposição de mudar, de melhorar, de crescer, de desenvolver, de nos educar. A oração é dinâmica. Ela é algo que nos toca o coração, nos desperta a consciência para a gente fazer, para a gente agir. E vai permitir que venha um entendimento, um divino entendimento possa descer do coração da vida, de Deus, da essência maior, que criou tudo e todos, para a vida do coração. Para nós que somos os filhos desse Pai, nós que somos as criaturas desse Criador. Então nós temos diante de nós uma oportunidade belíssima, grandiosa, de fazer da nossa existência uma oração significativa e transformadora. André Luiz fala que nós, com o hábito, que é tão interessante, porque o hábito se forma pela repetição, pelo esforço, pela dedicação, por um uso de uma vontade que se fortalece ao longo do tempo. Isso é o hábito, que depois que já adquirido, não há necessidade de se fazer força, porque já é um hábito. Os espíritos superiores, por exemplo, são todos, sem exceção, disciplinados. Ou seja, têm o hábito da disciplina. Não precisam fazer força para a disciplina. Nós, pelo menos eu, ainda preciso fazer força para ser disciplinado numa série de coisas. Para melhor aproveitar o tempo, por exemplo. É uma questão. Mas, como nos ensina Emmanuel, essa disciplina vai preceder a espontaneidade. Depois, para ser espontâneo, natural, é a própria vida. Mas antes é preciso que a gente tenha disciplina. A prece é uma maneira de nós nos disciplinarmos. De nós termos a oportunidade de enxergar a vida com olhos que vão enxergar além do que é material. Que vão enxergar uma meta-linguagem, que é uma linguagem que vai além do texto para o contexto, além das palavras para o conceito, além da letra para o espírito. A prece, que significa o abrir de rumos, quando a gente pode enxergar no folhear de um livro, como aquele jovem está fazendo, numa leitura assídua, muito importante para o nosso aprendizado. O livro da vida de cada um de nós está sendo escrito por nós mesmos. Charles Chaplin, assim atribuído a ele, diz que nós temos diante de nós o dia. Podemos agradecer ou reclamar. Podemos aproveitar a oportunidade ou desperdiçar. Nós somos os arquitetos, os engenheiros da nossa própria construção. Nós somos os artífices, no dizer de Leon Denis, do nosso próprio destino. Então nós temos todos os recursos à nossa disposição. A decisão depende de nós, de cada um de nós. Aproveitar a oportunidade, meus amigos, é o que o Espiritismo nos convida e nos convoca neste momento. O passado já passou. O futuro ainda não chegou, mas o presente está à nossa disposição, como uma dádiva divina, para que a gente possa recorrer nos momentos de maiores dificuldades, de dores, de sofrimentos, de aflições, considerando as nossas necessidades tamanhas, as imperfeições que a gente ainda traz dentro do nosso coração, as dificuldades de entendimento que nós ainda alimentamos em nossas mentes, mas, sobretudo, que nunca nos sintamos sós e que possamos recorrer àquele que é o nosso divino amigo e irmão, o meigo Nazareno da Galileia, o nosso Mestre Senhor, o guia e modelo da humanidade,
para dizer do fundo dos nossos corações: Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.